Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Detroit de 1986, GP conhecido por muitos como o Dia da Bandeira. No domingo de manhã o clima já estava bem diferente do sábado, que a gente teve uma brisa, um tempo mais ameno. No domingo, sol forte, muito abafado pela umidade e pouquíssimo vento. Ou seja, ia ser um desafio enorme para os pilotos aguentar as mais de 60 voltas no ondulado circuito de Detroit. No warm-up, Mansell voltou à sua hegemonia, foi o mais rápido, seguido de Arnoux e Senna. O warm-up tem uma história bem interessante para mostrar para vocês a diferença entre pilotos número 1 e número 2. Muitas das vezes a gente fica comparando o desempenho de companheiros de equipe por Wikipédia ou F1 Stats, e isso é um erro enorme. A maioria das vezes, os pilotos número 2 estão sendo muito nerfados porque você não tem condições de suplementar ambos os carros com a igualdade de condições técnicas. Falta dinheiro para isso, falta recurso para isso e às vezes faltam insumos para isso, que foi o que aconteceu, por exemplo, na Brabham. A Pirelli trouxe pneus especiais de corrida para testar nos carros do Bernie Ecclestone. Conclusão da história, ao invés de o Bernie colocar 2 sets, um para cada carro, o Bernie fez o Patrese testar esse set de pneus nos treinos livres, ele fez isso e utilizou o outro set na corrida. Conclusão, o Derek Warwick teve que utilizar os mesmos pneus estoque que todos os outros carros Pirelli utilizaram. Era uma vantagem que o Patrese teria frente a todos os outros carros Pirelli na prova. Na largada, estratégias bem diferentes e que a gente não via isso pela TV. Então anotem aí para quem for assistir essa prova depois. Senna e Rosberg utilizaram pneus B, ou seja, uma graduação mediana, vamos dizer assim, entre o A e o C. Enquanto que Mansell, Piquet, Prost utilizaram pneus C, mais macios. Eles teriam vantagem no começo quanto ao ritmo e depois teriam muitas dificuldades porque esses pneus iam se desgastar bem mais cedo. Outra questão que o Senna cita é que ele tentou sim utilizar os pneus C, treinou bastante com eles para tentar utilizá-los em corrida. E ele viu que não era possível. Esses pneus, principalmente os dianteiros, duravam poucas voltas e o carro se tornava extremamente dianteiro e inguiável. E aí não valia a pena, Ou seja, eles teriam que parar muito cedo. A Lotus consumia pneus dianteiros bem mais rápido do que os outros carros, Então o Senna viu ali que era um problema que eles teriam. Talvez a Ferrari tivesse o mesmo problema da Lotus. Ambos os carros tinham problemas aí de sair bastante de frente. Na largada, os brasileiros não largaram tão bem. O Senna pelo menos consegue ficar por dentro e sobreviver e segurar a posição dele, mas ele não larga bem, e o Piquet larga bem mal e perde a posição para o Arnoux. Logo no comecinho da prova, o Mansell ultrapassa o Senna. Na troca de câmeras, a TV não pegou e quando ela abre a imagem na reta, o Mansell já está na frente do Ayrton e era muito importante para o Mansell conseguir essa ultrapassagem no começo de prova, senão a estratégia dele está completamente morta pela do Ayrton, Porque o Senna estava com pneus mais duros. Então, se o Senna consegue sobreviver às primeiras voltas na primeira posição, ia complicar bastante a corrida do Mansell. Ainda sobre essa ultrapassagem, o Nigel Roebuck diz que o Senna errou uma marcha na saída da chicane, a marcha não engrenou, e aí ele perde então a posição para o Mansell, tentando ali de qualquer forma engrenar. Creio eu que a quarta marcha ela não entrou, e aí o Ayrton perdeu com facilidade a posição para o Nigel Mansell. A gente vê o Derek Warwick parando logo no comecinho da prova. A explicação para isso não foi furo de pneu, não foi nada disso. O que aconteceu com o Derek Warwick foi que a Brabham decidiu burramente utilizar os pneus do Armap na corrida. Foi isso aí, ok? E aí o Warwick então largou com pneus usados. Dessa forma, eles não duraram absolutamente nada e o piloto teve que fazer uma parada precoce para trocar esses pneus porque ele diz que não tinha gripe algum já nas primeiras voltas. E era ou isso ou ele ia bater o carro numa parede qualquer
lá do circuito de Detroit. Então ele faz a parada prematura. E o que a gente viu depois foi uma briga muito forte entre Senna e Arnoux pela segunda posição. O Arnoux, como eu disse para vocês, também no grupo lá dos que estavam com pneus C e com vantagem nesse momento da prova em cima do Ayrton, e o Ayrton tentando defender essa segunda posição com um set de pneus mais duros. É lógico que uma hora o Ayrton ia começar a ter vantagem de pneus, e assim que isso aconteceu, ele começa a colocar muita pressão no Mansell novamente e efetua a ultrapassagem no mesmo ponto que o Martin Brundle bateu com a Alliot lá em 1984. E aí foi a vez do Arnoux também ultrapassar o Nigel Mansell. Fica nítido que o Mansell não foi para uma boa estratégia de pneus, né? Ele está sofrendo demais. Mas vários de vocês podem estar pensando aí, se o Mansell está com os mesmos pneus do Arnoux, por que ele já está sem pneus nessa prova e por que ele está tão lento? A resposta para isso é o seguinte: o Mansell não tinha só problema de pneus frente ao Senna. O problema do Mansell era bem mais grave, ele estava tendo problemas nos freios. Segundo ele diz ao Nigel Heuerbuck, eles colocaram dutos pequenos demais para o resfriamento dos freios e, ora, ele tinha freios, na volta seguinte ele não tinha freios. Então, ele tinha que ser bem dócil, bem suave com os freios para evitar o superaquecimento, e ele teve que lidar com isso boa parte da prova, e isso, claro, estava tornando ele bem mais lento. E aí a vez do Senna fazer a parada de boxes dele, um pouco prematura frente à estratégia, mas não teve jeito. O que aconteceu foi que o Ayrton fez essa parada porque ele teve um furo no pneu traseiro esquerdo. E isso então fez ele antecipar essa parada. Com a parada do Ayrton, a gente tinha as duas Ligiers liderando a corrida, o que é maravilhoso para quem é fã desse time, né? Mas era o que estava acontecendo, e com o Laffite colocando, inclusive, muita pressão no Arnoux nesse momento da prova. O Ayrton, calçado em pneus B novos, foi para cima e ultrapassa o Stefan Johansson numa manobra que o Reginaldo considerou perigosa na transmissão, né? O Ayrton faz o famoso dive bomb, né? Freia lá dentro, joga a frente no chão e não quer saber, e joga para cima, igual ele ultrapassou o Mansell da mesma forma. E se o cara tentar defender, vai tocar, vai bater. Então o Ayrton jogou para matar ou morrer ali e fez uma bela ultrapassagem. Lembra da briga das Ligier? Então, agora foi a vez do Laffite finalmente conseguir ultrapassagem em cima do Arnoux, quase tocaram rodas inclusive, e teve até gesto ali do Laffite reclamando com o Arnoux. Laffite que vinha numa estratégia diferente, como eu disse para vocês, com pneus mais duros, e a estratégia dele estava começando a funcionar frente à do Arnoux, né? E nessa brincadeira toda, eles segurando ali, né, o Arnoux segurando o Laffite, estava acabando ali por ajudar o undercut do Ayrton a funcionar. O Ayrton que meio que fez um undercut forçado, né? Ele teve que parar antes, como eu disse a vocês, com problemas no pneu traseiro esquerdo. A essa altura da prova, o Arnoux segurando um pelotão atrás dele e bem mais lento, e o Piquet faz uma belíssima ultrapassagem em cima do Prost. Prost vacilou ali, deixou a porta aberta, o Piquet se jogou e ultrapassou muito bem ali o francês. A essa altura da prova, o Senna já estava praticamente com uma parada fria. Ele já tinha descontado toda a diferença que ele havia perdido na parada de boxes dele, e estava calçado em pneus bem mais novos que seus adversários, pneus mais duros, e ele tinha condições aí de estar muito competitivo nesse momento da prova, virando volta mais rápida em cima de volta mais rápida, o carro dele rendendo muito bem frente aos adversários, e ele já tinha alcançado o pelotão. Então era a promessa aí de uma corrida muito interessante para o Senna a partir daqui. E esse é o momento que a gente range os dentes assistindo essa prova. O Piquet coloca pelo lado, ultrapassa o Nigel Mansell, o Senna tenta também, não consegue. Os carros se embolam ali, quase que sai uma misturada de tinta ali de Lotus com Williams. Em seguida, o Mansell não resiste muito e logo é ultrapassado pelo Senna, e o Senna parte então para a caça do Piquet. E agora a gente tinha briga na liderança da prova, com o Piquet ultrapassando aí o Jacques Laffite. Era o Brasil na frente, Piquet e Senna escalando todo o pelotão e indo para a ponta da corrida. Laffite, que não sobreviveu muito tempo na segunda posição, não, logo foi ultrapassado pelo Senna também, e aí a gente ia ter finalmente a disputa entre Piquet e Senna pela liderança da prova. Depois de trocarem voltas mais rápidas em cima de voltas mais rápidas, Piquet e Senna abrem muita vantagem, e é a vez do Piquet fazer sua parada de boxes finalmente,
e o Senna então herdava a liderança da prova. A Lotus não foi burra dessa vez igual em Mônaco e já para o Ayrton na volta seguinte após a parada da Williams. O Ayrton, então, dessa forma, consegue se defender do undercut do Piquet. O Ayrton volta com uma vantagem até considerável em cima do Piquet, uma vantagem na casa de 11 segundos, e o Prost já estava também num ritmo muito forte, já tinha passado as duas Ligier. E aí o Nelson, que vinha muito forte nessa prova, já fazendo volta mais rápida, em cima de volta mais rápida, para tentar descontar a diferença do pit stop terrível que a Williams fez no carro dele, infelizmente achou uma parede, né, na última curva ali antes da chicane que vem para a reta dos boxes. O Piquet bateu ali e era fim de prova para ele. Todo o lado direito do carro foi destruído na batida. Como o carro ficou com o lado direito dele todo no chão, não tinha uma roda ali para ajudar, eles não estavam conseguindo mover o carro de posição. E aí sobre isso o Ayrton pega e diz, né, que na posição que o carro estava e do jeito que estava, já que eles não estavam conseguindo mover o carro, eles tinham que parar a corrida para remover aquele carro dali, porque aquele carro estava numa posição muito perigosa, segundo o Senna. E aí foi a vez do Arnoux achar uma parede, e é uma pena, né, para um time médio para pequeno, igual a Ligier, quando você tá com o pódio na mão e joga fora, dá uma dó que, meu Deus do céu, uma pena. E se a Ligier perdeu um soldado, o outro ainda está na guerra. Jacques Laffite bota do lado, ultrapassa o Prost no fim da prova. Impressionante o ritmo das Ligier nessa corrida. E foi esse o GP de Detroit de 1986, o Ayrton cruza e vence a prova. Os mecânicos da Lotus zoaram bastante os franceses da Renault antes do jogo Brasil e França do sábado. Acabou que os franceses levaram a melhor. O Ayrton é que pagou por isso, foi muito sacaneado pelos franceses e por causa disso a gente teve o Dia da Bandeira em Detroit. O Ayrton para no meio da pista, pede uma bandeira do Brasil que estava nas mãos de um dos torcedores e desfila pelo circuito com a bandeira brasileira, algo que seria muito comum do Ayrton fazer em diversas vitórias dele na Fórmula 1, porém essa foi então a primeira vez, por isso que muita gente chama esse GP de o Dia da Bandeira. Terminada a prova, a gente teve o Senna na frente, Laffite na segunda posição, Prost na terceira posição, Alboreto numa corrida de sobrevivência conseguiu aí, com todas as dificuldades da Ferrari e de ergonomia do carro, enfim, tudo que eu já contei a vocês no vídeo passado, o Alboreto consegue a quarta posição, na minha visão uma heróica quarta posição, inesperada até. O Johansson, que vinha até melhor do que o Alboreto na corrida, infelizmente teve problemas no motor Ferrari e abandonou a prova. Mansell, que de candidato à vitória, né, a corrida dele acabou virando um desastre completo devido ao problema nos freios. O Mansell sofreu a prova toda, tomou volta, enfim, teve uma corrida terrível, mas com tudo isso ele ainda consegue levar o carro até o final na quinta posição. E o último dos pilotos que pontuaram, Patrese na Brabham. Impressionante aí a Brabham pontuando e mais impressionante ainda o carro da Brabham sobrevivendo a essa corrida, ok, pessoal? Bem impressionante, não era esperado não, né? Vocês sabem, a Brabham tinha vários problemas nesse carro, principalmente com a posição do motor BMW, então ele aguentar essa prova foi bem impressionante mesmo. Sobre o Senna, ele diz ao Nigel Heuerbuck que o único problema que ele teve durante a prova foram muitas dores no pé direito, porque era freada, 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 freada o tempo todo, e ele diz que todas as freadas muito fortes, freio da Lotus obviamente muito duro, então que ele sentiu muito, o pé já estava com o pé bem desgastado, doendo bastante no final da prova. Tirando isso, ele diz que teve aquele furo de pneu, mas que ele consegue alcançar rapidamente o pelotão e se recuperar na corrida. Então isso aí para ele não foi um problema. Sobre a questão do combustível, ele diz que ficou muito feliz porque era uma das primeiras provas do ano onde ele podia de fato lutar pela vitória, independentemente do ritmo que ele empregasse na corrida. Ele não precisava estar economizando combustível. Aqui em Detroit, combustível não era um problema. Ele diz também que nas pistas de rua sempre há um estresse muito grande, né? Porque você anda com a parede muito perto, então vacilou,
é fim de prova. Então ele diz que isso é muito estressante, é bem exaustivo. O Senna sai daqui de Detroit com a liderança do Mundial de novo nas mãos dele. Terminada essa prova e o Senna com muitas dores de coluna e dores nos pés, ele teve que fazer alguma coisa. E o que o Senna faz? Recruta mais uma vez lá do Brasil Nuno Cobra. E o Nuno Cobra vem para a Inglaterra e passa 3 meses morando com o Senna, o Maurício e a Estela lá na Inglaterra, na casa que eles viviam. Nesse período do Nuno na Inglaterra, o Nuno coloca também na vida do Senna a fisiatra Linamara Batistella. Inclusive, ela tratou do Ayrton anos e anos e anos. Ela vai entrar nesse processo também e vai ser da extrema confiança do piloto. O Ayrton odiava medicamentos, então era muito comum aí que ela tivesse que intervir sempre a todo momento com algum tipo de tratamento alternativo ou localizado ou qualquer coisa do tipo, e ela pouco a pouco foi entendendo as necessidades físicas que um piloto de corridas tem, né? E aonde eles tinham que atuar para evitar as dores, evitar os problemas físicos, as contusões. Sobre esse assunto, o Ernesto Rodrigues diz que o Nuno dessa vez não só preparou o Ayrton fisicamente, ele começou a fazer uma preparação mental, um pouco diferente daquela preparação mais motivacional que ele fez lá em 84, depois do acidente do GP da Alemanha, onde ele teve que praticamente preparar psicologicamente o Ayrton para voltar a correr, porque o Ayrton não confiava mais no TG 184, ele achava o carro muito perigoso. Superada essa parte, o Nuno volta agora para fazer um coaching completamente diferente. O objetivo do Nuno Cobra agora era fazer o Ayrton economizar energia antes e durante as corridas. E para isso, ele faz nesses 3 meses todo um treinamento mental no Ayrton, com muita meditação, muito trabalho de respiração, para que o Ayrton aprendesse a manter a frequência cardíaca um pouco mais baixa dentro do carro, antes da prova, principalmente para controlar a ansiedade, e durante a prova, e dessa forma então isso ia tentar de alguma forma ajudá-lo a sair mais inteiro depois das corridas e a manter a concentração num nível alto durante a corrida, porque principalmente no terço final de prova, o cansaço físico, as dores, isso começa a destruir a concentração desses pilotos dos anos 80, né? Às vezes você está lidando com mãos sangrando, dores nos braços, ou na perna, ou nos ombros, ou nas costas. É o cansaço físico mesmo. Então é bem complicado de você guiar um automóvel dessa magnitude, dessa potência, você tendo que lidar com dores e durante 2 horas, né? Então o Nuno fez todo um treinamento nesses 3 meses e grande parte dele foi mais até mental do que físico. Voltando à questão da bandeira, para muita gente esse fato é o início de um capítulo onde a gente começa a construção não de um ídolo, mas sim de um mito. Muita gente tenta desconstruir o Ayrton recentemente, tentando dizer que ele não é herói, que ele não é isso, que ele não é aquilo. O ponto é que nada disso foi planejado, foi arquitetado ou qualquer coisa do tipo. Existe inclusive entrevista dele à TV americana que ficou surpresa com o que ele fez. E os americanos patriotas sentiram necessidade de perguntar por que ele fez aquilo. Ele simplesmente chega na TV americana e diz: olha, eu vi um cara com uma bandeira, senti vontade de pegar e pedi a ele, ele me deu. E desfilei com a bandeira do Brasil. O ponto é a dimensão que isso toma, baseado em todo o contexto daquele final de semana e a depressão que o país ficou naquele final de semana, todo o hype que criaram em cima da Copa do Mundo e o fracasso, aquilo que acontece no domingo representa o Brasil que dá certo. Representa o Brasil que vai e vence. Representa o cara que está mostrando para todo mundo que ele não tem o melhor carro, ele não tem o melhor motor, ele tem que economizar combustível o tempo todo. E ele tem um furo de pneu, desce todo o pelotão, tira toda a diferença, ultrapassa todo mundo e vence a prova. Ele, para aquela gente que assistiu aquilo naquele dia, ele representa o Brasil que dá certo. Ele representa o Brasil que vai lá e vence. Ele representa o Brasil que vai lá e não desiste.
E, infelizmente, o Ayrton sofre 40 anos depois, quase, por algumas pessoas oportunistas que buscam apenas as visualizações e, óbvio, o retorno financeiro que isso dá. Essas pessoas começam a desenvolver uma desconstrução histórica em cima do que ele foi. Não interessa o que o Ayrton é para o cidadão brasileiro de 2022, porque ele já não está mais aqui. O que interessa é o que o Ayrton representava para o brasileiro em 1986, que assistiu e sentiu tudo aquilo dentro do contexto daquele dia, que é o período que a gente está tratando aqui, por exemplo, ou 87, 8, 9, enfim, até o 1º de maio de 1994. Quem decide se ele era herói ou não, lá em 1986, depois de algo como ele fez nesse dia aí, e que ele repetiu diversas vezes, é o povo. Quem escolhe os heróis de uma nação é o povo, somente o povo. Não é o jornalista A, nem B, nem C, e muito menos os guerreiros de teclado da internet que ficam fazendo militância por aí. E são os mesmos guerreiros de teclado que não adoram mais a bandeira, não adoram mais os símbolos do seu país. Eles adoram políticos. E ficam numa militância de internet como se todos os seus antagônicos fossem hereges e merecessem ser queimados em fogueiras por aí. Quem escolhe os heróis de uma nação é o povo, somente o povo. Até semana que vem, sexta-feira, 7h30 da noite, com mais um vídeo, então até lá. Dois pilotos franceses, Lafitte e Prost, segundo e terceiro colocados. Daí Ayrton, 26 anos. Um futuro excepcional, um presente maior, porque ele vai assumindo a liderança do campeonato também. Ayrton Senna do Brasil, Lotus número 12. Com a sua Renault Lotus. Vai cada vez mais perto da bandeirada. O Brasil vai com você nessa, Ayrton. Ayrton Senna do Brasil. Líder tranquilo. Ele procurou a vitória. Teve a experiência e maturidade também. Ayrton Senna do Brasil, cada vez mais perto da linha de chegada. Ainda Ayrton, ele é o líder da prova, vai passar a ser o líder do campeonato. Tá aí Ayrton, e a vitória, o Brasil tá na ponta. Ayrton ganha o grande prêmio de Detroit. Vibra o pessoal da Lotus, ele lava a alma da gente. Ganha de Lafitte, ganha de Prost, segundo e terceiro colocados. Um domingo bonito pro Brasil, um domingo de esperança com Ayrton Senna, que assume a liderança do campeonato com 39 pontos. Ele assume uma liderança importante na virada, praticamente na metade do campeonato. O segundo lugar é de Jacques Lafitte, o terceiro está aí, Alain Prost. Segundo e terceiro colocados. E aí o grande vencedor, Ayrton Senna do Brasil. O coração brasileiro bate forte, bate contente, bate alegre. O Ayrton mostrou bandeira do Brasil na mão. Brasil no coração e a festa em Detroit. Ele ganhou do torcedor a bandeira e ganha de todos nós brasileiros. Obrigado, o carinho da gente. Uma vitória importante, na qual ele teve que ter vontade, na qual ele teve que pegar como teve, mas também maturidade, equilíbrio. E o Brasil circula vitorioso em Detroit. Em todos os cantos está aí a bandeira brasileira, na mão de Ayrton Senna, o grande piloto brasileiro, Reginaldo.